Olá, você que neste momento está ouvindo essa mensagem. A mesma se trata da questão do serviço militar. Alguém me pediu para que eu pudesse então dar o meu posicionamento com relação ao serviço militar. Eu quero abordar esse assunto trazendo o primeiro texto, o qual se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 e o versículo 8, que nos diz a palavra do Senhor. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, a Bíblia, ela nos dá a certeza de que a primeira guerra existiu no céu. Este é o relato bíblico onde fala da batalha no céu. E interessante que a Bíblia diz que Miguel, Cristo e seus anjos batalhavam, e também o dragão e os seus anjos batalhavam. E até que o dragão, Satanás e os seus anjos, eles foram expulsos do céu, perderam a batalha. Então, o primeiro serviço militar que nós podemos encontrar dentro da literatura bíblica já começa no universo, aonde Deus, para a defesa do seu território, seu espaço, uma vez que o diabo queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, queria ser semelhante a Deus, então Deus lançou mão de artifícios para expulsar Satanás do céu. E continuando a nossa viagem pela Bíblia sobre esse tema, eu gostaria de neste momento mencionar para você o texto que está em Gênesis, capítulo 3, verso 23 e 24, que nos diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, na Bíblia, nós temos o relato de anjos armados com espada, anjos que foram incumbidos de guardar a árvore da vida para que Adão, Eva e seus descendentes não adentrassem o jardim do Éden para ali entrar e comer do fruto proibido, para que eles não tornassem pecador eternamente. Então nós temos aqui o relato bíblico onde nos mostra que anjos de Deus, anjos celestiais, estavam armados lá no jardim do Éden, e caso Adão ou a sua esposa Eva adentrasse ali no jardim do Éden, certamente eles seriam degolados pela espada pelo anjo do Senhor. Então perceba que quando a gente faz uma abordagem sobre o serviço militar, você tem que analisar toda essa conjuntura da rebelião, da entrada do pecado no mundo, e que também nós estamos vivendo num mundo de pecado. Continuando a nossa leitura, nós temos no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 15 até o versículo 19, a seguinte passagem. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares no sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos,
como também vinho, uvas e figo e toda espécie de carga que trazia no dia de sábado. Protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitava em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria e vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. Verso 17. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim e não trouxeram todo este mal sobre vós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que as portas ficassem fechadas. E mandei que não as abrisse até passado o sábado. E pus às portas algum dos meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então aqui nós temos o exemplo de Neemias, quando ali em Jerusalém as pessoas estavam negociando em pleno dia de sábado, e Neemias ele fez um protesto contra o erro daquele povo. E então Neemias ele instituiu ali alguns dos seus no dia de sábado. Então, como falávamos, o sábado, Neemias ele recrutou alguns dos seus moços, né, para que pudesse então estar ali em Jerusalém, guardando as portas de Jerusalém. Interessante que aqueles moços ali de Neemias, eles estavam armados, claro, e também eles estavam prestando um serviço militar no dia de sábado. Aí alguém até se condena o serviço militar e, além de condenar o serviço militar, condena também o fato do serviço militar ser realizado no sábado. Mas, em ocasiões especiais, o serviço militar, em hipótese alguma, seria proibido no dia de sábado. Veja o exemplo de Neemias, né? No caso de Adão lá no Éden, será se o anjo não estava com a espada em punho no pleno dia de sábado? Claro que Neemias estava ali ordenando de acordo com a própria Bíblia, que se lá no Éden o anjo estava com a espada e ele ali no sábado estava guardando a porta do Éden, armado, então em circunstâncias adversas, o trabalho militar, mesmo no sábado, não constituiria um pecado. Agora, continuando a nossa leitura, continuando o nosso tema, nós vamos para o texto de Êxodo, capítulo 22, versículo 2. Nos diz assim: se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do seu sangue. Olha só, dentro da cronologia bíblica, nós vamos encontrar ali em Êxodo, no capítulo 20, Deus dá a lei no Monte Sinai. E logo na sequência, Deus então dá a ordem a Moisés: olha, se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do seu sangue. Então perceba que a questão militar é uma questão assim bem delicada, que a gente tem que analisar cada pormenor, cada detalhe que a Bíblia nos orienta com relação a isso. Nós temos ainda um outro texto que eu quero fazer uso do mesmo, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 19, verso 35, a palavra do Senhor nos diz:
Sucedeu, pois, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Olha só, o anjo do Senhor desceu com a sua espada e um anjo, numa noite, matou 185.000 assírios. Aí você diz assim, mas a questão do serviço militar não pode, porque quem mata, o mandamento diz não matarás. Bom, mas e o caso desse anjo? Esse anjo, depois que ele matou 185.000 assírios, ele voltou para o céu, ou foi para o inferno, ou se tornou perdido, ou foi destruído. O que aconteceu? Então, na verdade, aquele anjo ele retornou para o céu, ele estava ali executando um trabalho ordenado por Deus, e não houve nenhum pecado, assim como diz lá Êxodo 22, verso 2, se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado. Tá? Então, no mesmo caso aqui, aquele anjo ele não teve culpa alguma, porque os assírios estavam ali para destruir os filhos de Israel. Né? Ele estava armado de carros, cavalo, espada, escudo, lança, né? E Deus então enviou o seu anjo, né? E um anjo só, somente numa noite, matou 185.000 assírios. Né? E continuando, nós temos no livro de Josué, capítulo 10, verso 13 até o versículo 14, onde nos fala que Deus ele parou o sol e também a lua para que os filhos de Israel pudessem continuar na batalha contra os seus inimigos, para que eles então assim pudessem alcançar a vitória. Então, Deus ali ouviu a oração dos seus servos e, ao mesmo tempo, Deus parou o sol, parou a lua, para que Israel continuasse na batalha. Então, se a guerra fosse algo que Deus não aprovasse, Deus não teria parado o movimento rotacional da terra para que o povo de Israel pudesse continuar naquela batalha e sair vitoriosos. Tá? Agora, voltando ao livro de Neemias, capítulo 4, verso 13 a 16, nós encontramos um outro texto que fala sobre a questão militar. Diz o seguinte: então pus guarda nos lugares baixo, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, como as suas espadas, como as suas lanças e como o seu arco. Versículo 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabiam e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que daquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade dele tinha lanças e escudos e arcos e couraça, e os líderes estavam detrás de toda a casa de Judá. Então nós temos aqui, mais uma vez, o relato de Neemias, ele usando soldados à sua disposição. E por que Neemias ele estava usando esses soldados à sua disposição? Ele diz assim, olha: não vos temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas.
Então ele teria que se proteger, proteger a sua casa, a sua família, né? Eles não iam deixar o inimigo chegar e invadir, cortar todo mundo ao fio da espada. Tá? Eles teriam que fazer a sua defesa, a sua legítima defesa. Tá? Então, a Bíblia ela nos mostra claramente que nós podemos sim defender os nossos interesses, né? Como assim Deus, ele defendeu o seu trono no céu, batalhou Cristo, né, com os seus anjos, batalhou contra o dragão, porque se eles ficassem lá de braço cruzado, obviamente o dragão, Satanás e os seus anjos teriam adentrado o trono de Deus, teriam expulsado Deus do seu próprio trono. Se Deus não fizesse nada, não intervisse, né, para conter aquela rebelião ali no céu. Né? E Neemias ele conta que daquele dia em diante, metade do seu céu trabalhavam na construção, na reconstrução dos muros, e a outra metade dele tinha ali a sua espada, a sua lança, os seus escudos na mão, né, batalhando, e ele diz que Deus estava com aquele povo. Nós temos um outro relato bíblico que está no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 8 até o versículo 16, onde nos conta a história de quando Amaleque ele se rebelou contra o povo de Israel. E então, o que foi feito? Moisés, ele orava, enquanto ele orava, o povo de Israel estava vencendo a batalha. Mas quando Moisés parava de orar com as suas mãos levantadas, então os amalequitas, eles então vencia. E então Deus, por instrução divina, né, o povo de Israel ali colocou Moisés sentado a uma pedra e então um servo pega um braço de um lado, do outro, né, e ergue os braços de Moisés para que ele continuasse orando. Né? E naquela atitude, Moisés ali sentado orando, e aqui eu faço uma ressalva que a oração você muitas vezes pode fazer sentado, depende da circunstância. Moisés estava ali sentado com as mãos levantadas, e Deus ouviu a oração de Moisés. E era uma oração para que o povo de Israel vencesse uma peleja. Né? Continuando, nós temos no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 40, temos uma outra história onde nos fala do profeta Elias. Todos nós conhecemos a história do profeta Elias, né? Que ele lançou mão dos profetas de Baal e fez-os descer ali no ribeiro de Quizon, e ele então os matou 450 profetas de Baal, profeta Elias. E depois Elias ele foi trasladado para o céu. Então tem alguém que imagina que o serviço militar seria um pecado imperdoável, seria um pecado em tempo necessário. Então o serviço militar, à medida que a circunstância exige, pode sim ser executado como defesa, como legítima defesa para proteger a pátria, para proteger os nossos interesses. Né? Eu sei que muitas pessoas são contra o serviço militar, são contra os policiais estarem na rua armados, né? Mas é interessante que quando o ladrão começa a forçar a porta da sua casa, mesmo no sábado, no horário do sábado, pessoas que ligam para a polícia, ligam para o 190 e dizem: faz favor aqui ligeiro, porque tem alguém tentando roubar a nossa casa. Peraí, o cara não está trabalhando dia de sábado? Será se o bandido ele vai dar trégua porque é sábado? Claro que não. O bandido ele vai agir qualquer dia, qualquer hora. Então, com relação ao serviço militar, mesmo no sábado, aqueles que são contra o serviço militar acabam utilizando
Quando você, por exemplo, é assaltado no dia de sábado. No dia de sábado mesmo você corre para a delegacia, né? Você vai em busca de alguém que está ali trabalhando no sábado. E não há nenhum erro quanto a isso. Você ligar para a polícia no horário do sábado, você utilizar do trabalho da polícia. Mas tem gente que imagina que o policial é o capeta, é do Satanás, né? Mas na verdade não é assim. Nós devemos muito orar pelos policiais, né? Eles que dão as suas vidas, né, para defender as nossas famílias, os nossos interesses, né? Nós devemos pensar assim, seriamente na questão do serviço militar. Nós temos um outro exemplo, o exemplo de Sansão. Sansão foi o libertador de Israel. Sansão, ele só de uma vez ele matou 1000 filisteus com a queixada de jumento, né? Não estava com a espada. Ali ele apossou de uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus. No momento da sua morte, Sansão, ele matou 3.000 pessoas. E, no entanto, a Bíblia coloca Sansão entre os heróis da fé. Está lá em Hebreus, Sansão, seu nome tendo sido listado como um dos heróis da fé. Então, estaria Sansão perdido pelo fato de que ele ali matou aqueles filisteus? Não. Então, o que nós temos que entender é que nós estamos vivendo num mundo de pecado. Tá? E aí a gente tem que levar em consideração essa questão do serviço militar para o mundo em que nós estamos vivendo. Enquanto Satanás reinar nesse mundo, enquanto ele existir, o serviço militar vai ser necessário. Imagine você, se aqui no Brasil, graças damos a Deus, né, que aqui no Brasil é um país tranquilo, né, mas imagine um país aqui da América do Sul ou qualquer um outro país, né, chegar aqui e atacar o Brasil, né, e começar a jogar bomba em tudo quanto é lugar e acertar civil, militar, né, e acertar mesmo você, e aí todo mundo vai ficar de braço cruzado, não vai se defender. Então, o serviço militar, ele é necessário para esse mundo de pecado. Só quando tivermos no céu e que Satanás não mais existir, aí sim não será mais necessário o serviço militar. Tá? Agora, vamos tratar essa questão do serviço militar no Novo Testamento. Vamos ver o que diz o Novo Testamento com relação ao serviço militar. Primeiramente, eu quero considerar o texto de Lucas, capítulo 3, versos 7 até o versículo 14, que diz assim: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não vos comeceis a dizer de vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. E então, agora, entre aqueles fariseus, aparecem alguns soldados, alguns policiais, posso assim dizer, que estavam preocupados também com relação à sua salvação. E eles interrogaram João Batista, dizendo: e nós, o que faremos? Vamos ter que deixar a nossa farda? O que nós vamos ter que fazer? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai com o vosso salário. Então, olha o que João Batista ele diz para aqueles soldados. Olha, vocês não tratam mal ninguém. Aí você vai dizer assim, bom, então aquele soldado tem que ser sempre aquele soldado que vai estar ali passando a mão pela cabeça de todo mundo. Na verdade, não é bem assim. Por exemplo, o serviço exige que ele não venha tratar mal a ninguém. Mas observe, se alguém está praticando ato de vandalismo, se alguém está ali colocando em risco a vida de outro, né, de um inocente, né, então aquele
policial, claro, ele vai ter uma postura mais rígida, né? E é nesse sentido que João Batista diz assim, ó, vocês não tratem mal ninguém. Enquanto o cara ele não oferece nenhum risco para a vida do policial, nem para a vida de nenhum civil, ele deve tratar, assim como todos os policiais devem tratar todo mundo bem. Agora, claro, quando chega a pontos extremos, claro que o policial ele tem que fazer uso da força, né? E é nesse sentido que João Batista ele disse, olha, a ninguém trateis mal, nem defraudeis e contentai com o vosso salário. Ou seja, você não deve ser um policial corrupto, né? Embora no mundo hoje, né, tenha muitos soldados, muitos policiais que são corruptos, mas isso não justifica, né? Porque também existe pastores, né, que são corruptos e, na verdade, se o fato de que há policial corrupto colocaria em xeque a questão da categoria em si, então também teríamos que colocar em xeque a questão dos pastores, que existem muitos pastores que são falsos. Tá? Então, continuando a nossa explanação, vamos para o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 3 até o versículo 4, que nos diz assim: Porque os magistrados, disse Paulo, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Não temer a autoridade, então você deve fazer o bem, você vai ter o louvor dela. Então, se você faz o bem, você pratica o bem, você é um cidadão de bem, e claro que o policial ele não vai estar te tratando mal. Tá? Agora, o interessante é o que Paulo diz sobre a questão da autoridade, e ele diz assim, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, a Bíblia mostra de forma bem clara que o policial, o militar, ele na verdade é ministro de Deus para o nosso bem, tá? Para manter a ordem, manter a segurança, tá? Então, quando a Bíblia fala aqui que a autoridade ela é ministro de Deus para o nosso bem. E ela diz aqui, se tu faz o bem, você não deve temer a autoridade, pois ele não traz a espada em vão. Se ele está usando a força, no caso a arma, é porque, na verdade, você está sendo um infrator, né? E, se necessário, ele vai usar uma arma, quem sabe até mesmo uma arma letal. E, na verdade, ela, diz Paulo, que é ministro de Deus para o seu próprio bem. Então, se você faz o bem, você vai ter louvor da autoridade. Se você faz o mal, você vai receber o castigo. Mas lembre de uma coisa, assim como há um ministro lá no púlpito para atender os seus interesses espirituais, assim também tem um policial na rua que ele está ali para defender os nossos interesses, a nossa integridade física. Pense nisso, entenda de forma assim, sem nenhuma paixão, a questão do serviço militar. Agora, ainda no mesmo livro, na mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1 e 2, disse Paulo, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. A autoridade que nós temos constituídas são ministros de Deus para o nosso bem. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, quando você é contra policial, quando você é contra o serviço militar,
você está sendo contrário a uma ordenança de Deus. Deus colocou as autoridades, cada nação tem o seu exército, tem a sua marinha, tem a sua aeronáutica, né? Para defender os seus interesses, são autoridades constituídas por Deus. Tá? Agora, continuando, Lucas capítulo 22, verso 2 a seguir, nos diz assim: Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem a espada, venda a sua capa e compra. Olha, Jesus, primeiramente, ele mandou os discípulos sem bolsa, sem roupa, sem alforje, né? E agora Jesus, num dado momento, ele diz assim, olha, peraí, agora eu mandei vocês primeiramente, mas agora vocês dão um jeitinho aí, compra a sua espada. Você que não tem a sua espada, você não tem dinheiro para comprar, venda mesmo que seja sua túnica e compre a sua espada. Imagine você, talvez você nunca tivesse parado para analisar esse versículo. Naquele tempo, a arma que eles usavam era a espada. Agora, imagine se Jesus fosse nosso contemporâneo hoje, né? Se ele tivesse vivido no nosso tempo, claro que Jesus ia dizer assim, olha, vai lá, compre o seu revólver e venda, nem que for a sua capa, a sua roupa do corpo, e venha armado, porque o negócio agora em diante, vocês precisam fazer a sua defesa. E eles foram e eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse, basta, não precisa mais não, só 2 está bom. Então se Jesus não tivesse pedido aos discípulos para trazer a espada, quando eles chegaram com a espada, Jesus dizia assim, mas para que essa espada? Vocês trouxeram para quê? E eles trouxeram as espadas e apresentaram a Jesus, está aqui a espada. E a Bíblia continua dizendo em Mateus capítulo 26, nos diz assim, versículo 50, Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, aqui alguém vai dizer assim, não, mas Jesus ele não mandou os discípulos arrumar a espada. Eles vieram, uma para ele e outra para Jesus. E é interessante que no momento em que Jesus ele vai preso, dias depois daquele incidente, quando ele manda o discípulo comprar a espada, então agora Pedro está ali armado com a sua espada, e quando o servo do sumo sacerdote ele prende a Jesus, Pedro vai lá e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Né? Ali Jesus realiza um milagre, tal, cura, coloca a orelha novamente no lugar para mostrar o seu poder. Né? Mas então ali mesmo na presença de Jesus, né? Jesus ele ordenou os discípulos a arrumar a sua espada e eles fizeram até uso dela na presença de Jesus. Agora nós vamos para o livro de Atos, capítulo 10, verso 1 a seguir, diz assim, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, quem é, Senhor? E ele disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Este quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que lhe dirigia. A ele dizia, Cornélio.
E o anjo do Senhor chegou para dizer: Cornélio, suas orações foram ouvidas. E quem era Cornélio? Cornélio era um policial. Cornélio era um centurião, mais do que um soldado. Ele era um comandante de um batalhão. Era homem que era policial, mas ao mesmo tempo era um homem temente a Deus, que fazia a vontade de Deus. Então aqui não há o porquê nós questionarmos a questão do serviço militar dentro de um ponto de vista, tanto no Velho como no Novo Testamento, né? A Bíblia deixa bem claro. E a Bíblia continua dizendo, diz assim, respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam o Espírito Santo como nós? Então Cornélio ali, mesmo sendo policial, recebeu o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, e a Bíblia em momento algum diz que Cornélio teria que deixar a farda. Em momento algum a Bíblia diz que Cornélio deveria jogar fora a sua espada ou então renunciar à sua profissão. Porque o próprio Jesus lá, ele diz assim, as autoridades são constituídas por Deus. Elas são ministros de Deus. Cornélio não era um pastor, mas era um ministro de Deus para o nosso bem. Então, quanto a essa questão do serviço militar no Novo Testamento, nós temos aí argumentos suficientes, né, para provar a existência do serviço militar no Novo Testamento. E com relação ao posicionamento da irmã White, com relação a esse assunto, eu quero aqui abrir um parênteses e quero dizer que jamais a irmã White ela poderia falar algo contrário àquilo que diz a Bíblia. Ela diz o seguinte, se os seus escritos não estiverem de acordo com a Bíblia, você pode jogar fora, pode dispensar inteiramente. Então, claro que nós temos que analisar os escritos da irmã White do ponto de vista bíblico. E ela diz aqui, olha, ela relatando a sua experiência. Acabamos de despedir-nos de 3 de nossos homens de responsabilidade no escritório, os quais foram convocados pelo governo para servir por 3 semanas em manobras militares. Estes irmãos, eles foram despedidos de trabalho de responsabilidade no escritório, porque eles foram convocados pelo governo para servir em manobras militares, né? E ela continua dizendo, era uma importante etapa de nosso trabalho na casa publicadora, mas o chamado do governo não se acomodam a essas circunstâncias. Exigem que os jovens, a quem aceitaram como soldado, não negligenciem o exercício do treino essencial para o serviço militar. Alegramos de ver que estes homens, com suas fardas, tinham condecorações por sua fidelidade ao trabalho. Eram jovens fidedignos. Estes não foram por sua livre vontade, mas porque as leis de seu país assim exigiam. Demos-lhe uma palavra de animação a que fossem achados soldados fiéis da cruz de Cristo. Nossas orações seguirão esses rapazes, para que os anjos de Deus os acompanhem e os guardem de toda a tentação. Então essa é uma carta da irmã White, ela é escrita em 1886, né? Que está também no livro Mensagem Escolhida, volume 2, página 332. Né? Então, nós podemos ver o que a irmã White ela diz sobre a questão do serviço militar. Ela não foi contrária a esse serviço militar e ela diz assim, olha, o governo exigiu e nós não pudemos fazer nada. Agora você talvez possa estar duvidando, né, deste
texto da irmã White dizendo assim, mas isso aqui é uma carta. Eu quero dizer a você que está me ouvindo neste momento, é na verdade uma carta. Mas a irmã White, ela diz lá no Testemunho Seleto que as cartas que ela escrevia eram cartas inspiradas pelo poder de Deus. Era movida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então eu sei que alguém vai questionar, vai tentar colocar argumentos, né? Em primeiro lugar, nós temos que entender uma coisa. A Bíblia, tanto no céu, fazendo referência ao céu, o Antigo e também no Novo Testamento, a Bíblia proíbe o serviço militar, jamais. Tá? A irmã White, de qualquer maneira, jamais ela seria contrária à Bíblia. Então eu vejo perfeitamente que essa carta da irmã White aqui, ela se enquadra perfeitamente a uma visão abrangente, né, do serviço militar, com base no Velho e também no Novo Testamento. Tá? Então está aí o meu ponto de vista com relação ao serviço militar. Que Deus nos ajude a compreender esse assunto e vamos orar para que o reino dos céus ele possa vir logo e nós venhamos assim ser livres deste mundo de pecado, para que assim quando nós formos libertos deste mundo de pecado, aí não vai mais haver necessidade de policiais, não vai haver necessidade mais de uso de força militar. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, estamos sujeitos às autoridades, tanto eclesiásticas também como às autoridades militares, que são ministros de Deus para o nosso bem. Que o Senhor te ajude, te abençoe. Forte abraço.